Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo Francisco Prata Gaspar, é um prazer muito grande recebê-lo. Inclusive, fazia tempo que eu não o via, né? Vai ser bom para matar a saudade aí também. Professor lá de São Carlos, na filosofia, e especialista em filosofia alemã, filosofia clássica alemã. É, eu vou pedir para você se apresentar você mesmo, falar aí dos seus interesses, acho que fica mais natural se você mesmo falar como que você chegou nesses temas de pesquisa, seus interesses principais aí pela filosofia, e agradecendo a sua presença. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Caio. Bom, primeiro eu que queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz e também parabenizá-lo pela iniciativa, pela ideia e pela promoção disso tudo. É uma coisa muito importante, né? A internet normalmente está sendo ocupada, o espaço virtual, né, está sendo ocupado por gente que não quer discussão pública, a troca de ideias, mas quer imposição autoritária de algumas posições que não, como a Terra é plana, essas coisas, né? Isso não é discussão, né? Uhum. Então, está ocupando um espaço muito importante, tá? Para mim, eu estou feliz também de a gente se rever, né? Fazia tempo que a gente não se via. Bom, meu nome é Francisco Prata Gaspar, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, desde janeiro de 2016, então faz pouco tempo, né? É, no mestrado, doutorado, eu fiz um trabalho sobre um filósofo alemão do período assim chamado idealismo alemão, né? Johann Gottlieb Fichte. Que mais? Eu fui para filosofia, então voltando um pouco desde a graduação, né? Porque, bom, eu gostava de pensar, gostava de escrever e não tinha muito pensar em geral, né? Não era pensar a sociedade como a sociologia ou pensar os povos e as outras culturas, como etnografia, etnologia, antropologia. E a filosofia é um saber, digamos, que não tem um objeto específico, né? Então, ela pensa o pensamento, ela pensa a linguagem, ela pensa a razão, ela pensa o comportamento em geral, né? Então, foi isso um pouco que me levou à filosofia. Quando eu entrei na filosofia, eu vi que digamos, a coluna vertebral do curso é a história da filosofia, e isso tem a ver com a natureza da filosofia. Na filosofia não tem, digamos, verdades que se acumulam, como é no caso da física ou da biologia, por exemplo. Não faz mais sentido você defender a física aristotélica. O aluno que entra na física, ele já vai se inteirar ou vai entrar em contato com a física mais moderna, mais recente. E na filosofia, nada mais recente do que Platão, ou Aristóteles, ou Agostinho. Então, e aí estamos seguindo um preceito kantiano, um autor muito próximo do Fichte, que é: a filosofia não se ensina, ensina-se a filosofar. E você vai aprender a filosofar entrando em contato com aqueles que filosofaram, né? Então, os grandes clássicos da história da filosofia. E eu cheguei no Fichte porque eu queria entender o que era fazer filosofia depois de Kant, né? Então, o Kant é um autor muito importante nessa história da filosofia. Ele a gente pode entender como um divisor de águas. Ele, as três obras principais dele são a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. E nessas críticas ele faz uma reflexão sobre a capacidade da razão de conhecer, até onde ela pode conhecer, e nisso isso permite ele a criticar toda a metafísica, toda a forma como se fazia filosofia anteriormente, sobretudo a ideia de que o saber se funda, ou a nossa racionalidade se funda nos próprios objetos. Então a razão tem que se adequar, digamos, aos objetos para ele conhecer.
Isso, o fundamento último disso seria o Deus, né? Então, o Kant vai mostrar que não é possível conhecer Deus, não é possível conhecer as coisas como elas são nelas mesmas, mas somente nas coisas tais como elas nos aparecem, né? No entanto, o próprio Kant não apresentou um sistema de filosofia. Ele fez a crítica da metafísica clássica, da metafísica dos sistemas filosóficos tais como eles apareciam, mas ele nunca fez um sistema para valer. E o Fichte é um dos primeiros grandes autores que tenta fazer digamos, uma metafísica pós-kantiana. Se a gente quiser, seria filosofar sem Deus, né? Sem que você tenha um polo absolutamente objetivo fora de você que garanta e fundamente o próprio saber humano, né? Então, a partir do Kant, o saber humano se fundamenta nele mesmo, não carece desse fundamento exterior. E o Fichte vai radicalizar essa proposta, essa solução kantiana para o problema do conhecimento, né? Então, ele vai fundar o saber na própria estrutura da razão, naquilo que ele vai chamar de eu, né? Então, o fundamento do saber não é mais Deus, é uma atividade que o Fichte vai chamar de eu absoluto, né? Então, no mestrado, no doutorado também, o Fichte é um autor muito difícil, né? Então, tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei esse autor, claro, trabalhando com os autores que estavam em volta dele, como Kant, sobretudo, mas também autores que nós não conhecemos muito, sobretudo quem não é da área de filosofia alemã, como o Reinhold, o Maimon, o Jacob, o Schulze, e também outros um pouco mais conhecidos, né? O Schelling e o Hegel, né? Logo depois do doutorado, eu passei no concurso aqui na Universidade Federal de São Carlos. Desde então, eu sou professor aqui. Como é que eu vou... Aí, um pouco o meu percurso de pesquisa ficou um pouco prejudicado, porque logo que eu entrei, no ano seguinte, eu virei chefe de departamento. No mesmo ano que eu entrei, virei pai do primeiro filho, e menos de 2 anos depois virei pai de outro filho. Então isso virou uma bagunça. Meu pouco tempo de trabalho era mais para ou tocar o departamento, que é a parte institucional burocrática, que não é pequena, ou a parte do ensino, né, de preparar as aulas e das aulas. Eu comecei a orientar, eu tenho 2 orientandos de Nietzsche, então a partir de 2017, né? Então, comecei a estudar o Nietzsche. Então, eu tenho um grupo de estudo com os meus alunos, estuda Nietzsche. E agora que a coisa estava se organizando, né? Os meus 2 filhos estão na escola, eu não sou mais chefe. Eu estou voltando um pouco com a pesquisa sobre o idealismo alemão, no Fichte. Eu estou traduzindo o sistema do idealismo transcendental do Schelling, que é uma obra muito importante no percurso do Schelling. O Schelling é um autor que vem logo depois do Fichte. Ele começa sendo um idealista transcendental, como Fichte, como Kant, e aos poucos a filosofia da natureza, que é uma outra, digamos, seria no início um complemento ao idealismo transcendental, começa a ganhar peso, e a partir de 1801, a filosofia da natureza funda o idealismo transcendental. Então, e o sistema do idealismo transcendental é a última grande obra desse período anterior digamos, ao momento em que a natureza funda o eu, né? Falando de modo bem grosso, um pouco mais em termos em geral, enquanto no idealismo transcendental a razão ou o eu é que fundaria ou explicaria o que é a natureza. Tá? Além disso, eu tenho uma pesquisa sobre intersubjetividade, linguagem no Fichte. O Fichte, isso atualmente é um tema bastante discutido, mas dentro da filosofia alemã é reconhecido. O Fichte é o primeiro grande filósofo que vai
pensar a intersubjetividade como algo constituinte para a própria racionalidade, para a própria razão. Eu estou pensando isso e pensando como isso se reverbera na concepção de linguagem dele. Então, a linguagem ela é fundamental porque sem ela a própria relação recíproca entre seres racionais, entre homens, seres humanos, ela não funcionaria. Então, ela é uma condição, como a intersubjetividade é uma condição da subjetividade, a própria linguagem é uma condição da subjetividade, né? Então, agora, neste momento, eu estou falando, o Caio está em silêncio, e não é nenhuma coação física que obriga ele a ficar em silêncio. Ele mesmo ficou em silêncio livremente, né? Então, ele está reconhecendo a minha liberdade aqui que eu estou falando, né? Eu, em breve agora vou ficar em silêncio e ele vai colocar perguntas, né? Para o Fichte, a relação, o exemplo clássico de relação intersubjetiva, e que ele vai chamar de solicitação atividade livre, é a ideia de pergunta e resposta. Quando um faz uma pergunta, ele deixa em aberto, em um campo de determinação para o outro preencher, e o outro tem que preencher com a partir da sua liberdade, né? Então, esse é um dos temas que eu estou trabalhando agora, junto com a tradução do Schelling e com a leitura dos meus alunos do Nietzsche, né? Fazer Acho que é isso. uma pergunta. Você falou da questão do perguntar, né? A gente ouve muito falar que a filosofia, menos do que oferecer respostas, ela é uma disciplina que formula perguntas. Você pensa assim? Sim, veja, como a filosofia, digamos, as soluções ou as respostas seriam, digamos, as verdades, vai. Então, a filosofia ela não vai te trazer verdades, ela não vai te trazer certezas, ela vai te trazer como formular um problema, como formular uma questão e como o mais importante na atividade do pensamento não é, digamos, encontrar a solução, mas é encontrar os meios para resolver a solução, né? Então, às vezes, a gente fica mais entusiasmado com o modo como o autor lidou com uma questão do que com a própria solução dele. Isso é o menos importante, né? E, e há um elemento de negatividade aí porque no limite as próprias certezas elas são como é que eu posso dizer? Veja, vamos lá para o Sócrates. Só sei que nada sei, né? O ato primevo, mais originário de sabedoria é o reconhecimento da sua ignorância. E isso a gente só faz quando a gente dá o valor ao questionar, né? E não ao obter certezas ou ter verdades, né? Então, o Sócrates, ele corrompeu, digamos, Atenas, né? Essa foi a acusação, porque ele desestabilizou todas as certezas do político, do estadista, do poeta, do retórico, né? Porque ele questionou, né? Então, um pouco a atividade filosófica é mais de questionamento, de mostrar a fraqueza das supostas certezas, do que de dar trazer segurança moral, segurança de visão de mundo para nós, para cada um de nós. Outra pergunta. A gente tem casos aí, pessoal que está chegando na filosofia e tudo, que é apresentado para os alunos um número muito grande de autores de várias épocas, né? E aí chega no mestrado ou na iniciação científica já e tudo, a gente acaba escolhendo um autor dentro desse leque enorme, né? Como que é para você escolher um autor? Como é que foi para você ter escolhido esse autor que você escolheu, que é o Fichte? De fato, é angustiante, né? Porque são 2.500 anos de pensamento, a gente considera a filosofia como a forma como o Ocidente resolveu, a atividade que o Ocidente instituiu para
para refletir sobre si, né? São 2.500 anos de pensamento, então é muita coisa, são muitos autores, né? E numa vida você não consegue lidar nem com a metade, né? Então você tem essa angústia de, bom, eu tenho que decidir, eu tenho que começar por algum momento, né? Por algum lugar, né? Então é difícil realmente, e um bom curso, penso eu, é aquele que dá, digamos, as balizas mestres, né? Veja, Platão, Aristóteles são autores fundamentais. Descartes, Kant são autores fundamentais. Você pode estimular os alunos a irem atrás de outros autores que estão em órbita, que orbitam esses eixos, digamos, né? Pelo menos penso eu assim. O Nietzsche também seria um outro autor muito importante. Eu cheguei no Fichte, como eu disse, eu tive um curso de Leibniz, um curso de Kant na graduação, e no curso de Leibniz, quem deu foi o meu, na época ainda não era meu orientador, mas depois virou meu orientador, o Carlos Alberto Ribeiro de Moura. Na última aula ele mostra como Kant põe a perder tudo que o Leibniz tinha construído, e é um sistema imponente, né? Um negócio muito bem pensado, muito bem calculado, essa palavra é boa, muito bem calculado, e o Kant vai dizer, não, por aí não dá, né? E, então, o Kant me marcou, e eu queria entender, na iniciação científica eu fui estudar o Kant, com o Carlos Alberto, só que eu estudei o Kant pré-crítico, né? O pré-crítico quer dizer antes da crítica da razão pura. Eu fui trabalhar com os textos de 1762 a 1764, em que o Kant começa o ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandezas negativas, o único fundamento para uma demonstração da existência de Deus, a investigação sobre a clareza dos princípios da teologia moral e natural. E nesses textos o Kant começa a botar em curto-circuito um dos pressupostos básicos da metafísica clássica, que ganha uma formulação muito lapidar com Descartes, que é do próprio raciocínio lógico, do pensamento lógico, você derivar a existência e uma doutrina do ser, né? Isso aí vai ficar mais claro no argumento ontológico da existência de Deus, né? Então, se eu penso um conceito de um ser que é perfeito, a existência tem que ser um predicado incluído no conceito desse ser perfeito. Portanto, Deus existe. Mais ou menos é isso, né? E o Kant, nesse momento, começa a pôr em dúvida esse procedimento, né? Esse procedimento vai ser levado às últimas consequências pelo Leibniz. Ele começa com o conceito, a definição de verdade, né? Então, em toda verdade, o predicado está incluído na noção do sujeito, e começa a derivar uma doutrina do ser como deveria ser o mundo em função dessa definição da verdade, né? Então, vai chegar numa definição do mundo, o que é o ser está na substância, nas mônadas, né? Que não são algo extenso, é algo que a gente percebe, digamos, através da extensão, por exemplo, né? E o Kant vai botar isso em dúvida. Então, isso foi o que eu trabalhei na iniciação, e depois eu falei, não, agora eu quero ver um autor pós-kantiano, né? E o idealismo alemão é um período muito rico da filosofia, da história da filosofia, né? Fichte, Schelling, Hegel são autores monumentais, né? E mesmo os autores ditos menores desse período, são esses um pouco que eu já disse, o Reinhold, o Maimon, o Jacobi, o Schulze, o Hamann, são grandes autores. Só que eles não têm essa importância porque eles estão do lado desses outros que são gigantes, digamos, né? São muito importantes. É mais ou menos isso. Mas, assim, é aquela coisa, assim, a gente sempre toma um caminho, depois vê que tem outras coisas que a gente tem que ver. A gente tem que tomar um início e depois a gente vai... O que eu acho que é ruim é você se fixar no autor
e ficar a vida inteira nele, porque aí você acaba empobrecendo a sua própria reflexão, né? Porque até para você entender um autor, você tem que entender outros, ou vários, né? Então, para entender bem Kant, vai ler Aristóteles, vai te ajudar. Ou mesmo vai ler Hegel, que é posterior a ele, que como o Hegel pensa o Kant, ou como o Hegel pensa a própria filosofia dele, vai te ajudar a entender o Kant, por exemplo, né? Você mencionou a questão do Kant com o Leibniz, né? Falando como é que o Kant, enfim, demoliu aquele sistema. Eu queria te perguntar, em que sentido que o Kant é tão importante, não só para esse período, mas como você falou em outro momento da sua fala, para a história da filosofia? Por que que o Kant é um autor divisor de águas, como você falou? Bom, como eu repetindo um pouco, né, o Kant faz a crítica, digamos, da metafísica clássica, da forma clássica de fazer filosofia, né? Então, desde Aristóteles, digamos, há um pressuposto de uma harmonia essencial entre o pensamento e o ser, né? Então, ou se você quiser, o logos, o discurso sobre o ser e o próprio ser. Então, a forma do discurso, ela é homóloga, ou isomórfica, melhor, isomórfica, à forma do ser. Então, no Aristóteles, você tem uma análise do discurso que vai dizer que o enunciado essencial, a proposição, é sujeito e predicado, né? E você rebate essa concepção do logos na própria doutrina do ser, na doutrina das categorias. Então, você tem a substância, que seria, digamos, com os conceitos de matéria, de substrato, e de forma, e de acidentes, e essa concepção, ela reverbera, né, a concepção do discurso. Então, você teria uma harmonia entre o logos e o ser em si, o mundo, a realidade fora de nós, né? Isso vai até o Leibniz. No Leibniz você também tem isso. Você tem, ele faz uma análise do logos, do discurso, qual é a definição da proposição, né? Predicado está incluído na noção do sujeito, e ele vai derivar dessa análise do logos uma doutrina do ser, calcada novamente na categoria de substância, seguindo, digamos, Aristóteles. Então, e no próprio Leibniz se torna explícito que ele tem uma harmonia pré-estabelecida, né? Então, você tem uma harmonia entre o registro, se você quiser, registro da alma, registro do corpo, entre o nível do logos e do ser, do pensamento e do ser. O Kant vai dizer, a gente não conhece o que é o mundo nele mesmo, nós não temos acesso ao mundo nele mesmo, né? Então, mas o conhecimento funciona, o saber funciona. E como funciona? Há uma atividade da razão que ela própria institui, digamos, a representação ou o discurso e aquilo que aparece para nós como ser, tá? E aí isso aí aparece na síntese transcendental da imaginação produtiva, que é uma síntese do múltiplo da intuição, que me faz a referência ao objeto, com a unidade das categorias. Tá? Aí no Kant, não só a categoria de substância, mas de outras categorias, de causalidade, de ação recíproca, etc. Então, o que acontece? Se a noção, qual é o conceito de verdade? O conceito de adequação da representação com o mundo, né? Como é que Aristóteles e a metafísica clássica fundou essa relação, né? Do modo que eu coloquei. Você tem uma análise do discurso, você tem uma análise do ser. Então, a proposição, a representação, ela pode ser verdadeira ou falsa se ela se adequa, se ela é adequada ou se ela concorda com o ser ou não,
né? O Kant vai dizer, bom, mas isso significa que tem uma doutrina do ser lá em si. O Kant vai dizer, eu não posso conhecer o ser em si devido à minha estrutura da razão. Eu só conheço o ser tal como ele aparece para mim. No entanto, essa atividade da razão, ela institui o objeto sobre o qual eu estou representando e a própria representação. Então, o conceito de verdade, ele funciona, só que ele funciona só para nós, homens, tá? Ora, nenhum autor, depois disso, vai querer voltar ao realismo transcendental, o realismo, vai para usar um termo mais, ao realismo tal como está presente nos autores pré-kantianos, né? Esse realismo de que existe uma realidade em si fora da própria racionalidade, né? Então, mesmo em autores mais contemporâneos, é difícil você encontrar pretensão de definir, bom, eu posso conhecer a coisa nela mesma, né? E aí você tem todo um aspecto histórico, né, que você tem o nascimento ou a consolidação, já está com mais Descartes, mas a consolidação da subjetividade, né, que é próprio ao pensamento moderno, né? Então, a racionalidade funciona conhecendo as coisas que ela mesma produziu. Então, lá tem lá no prefácio da segunda edição da Razão Pura, que a gente vai dizer, a razão só compreende aquilo que ela mesma produz segundo o seu projeto. Então, você vai ver isso no Heidegger do Ser e Tempo, isso aparece lá, né? Eu só conheço aquilo que eu mesmo já produzi anteriormente, mesmo que inconscientemente, né? O Fichte, o Hegel, o Schelling vão seguir essa trilha, né? O próprio Nietzsche, né? Se você pega as considerações, o mundo, esse mundo ordenado que a gente vê de coisas estáveis, que eles chamam de substâncias, ou de a coisidade é uma produção numa atividade poética da própria vida, né? Então a vida institui a ordem, institui a ordem de coisas iguais a si mesmas, porque fora dessa instituição da ordem, para o Nietzsche, no caso, você só tem o caos das sensações, né? No Kant você vai ter o múltiplo, sabe? Eu diria que é um pouco nesse sentido, embora eu não tenha tanto cacife e subsídio para poder fazer considerações de tão longo alcance. Não, a ideia é só para apresentar assim uma maneira introdutória para a gente poder situar na história da filosofia o que foi o Kant para entender o que veio depois, como você falou, né? Você teve esse curso, foi um curso impactante na sua formação e daí isso despertou em você, né, uma vontade de pesquisar esse período, né, da história da filosofia. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é se você se dá para pensar em termos de uma atualidade, né, do idealismo alemão para a compreensão de questões atuais. Como que você pensa isso? Quando você estudou, agora olhando para esses autores, você faz um estudo de historiador da filosofia, claro que sim, né, mas se limita à compreensão do que foi esse período, ou você tenta tirar consequências para um pensamento da contemporaneidade? Como é que você vê isso, a relação da história da filosofia com, vamos chamar assim, a filosofia, né? Os problemas tais como são colocados na atualidade? Bom, em primeiro lugar, eu acho vital, né, essa relação da história da filosofia com a filosofia, de você pensar os autores da tradição, os autores antigos, para pensar o seu próprio presente, né? Embora isso não necessariamente... Veja, porque um autor ele é clássico porque ele ainda dá o que pensar. Então, se você está lendo Aristóteles ou Platão até hoje, é porque tem coisa ali que te faz pensar e que te faz pensar o que você está vivendo agora, né? No meu caso, eu confesso que no mestrado e doutorado eu demorei um pouco para engatar, eu estava mais preocupado com essa questão do que é fazer filosofia depois do Kant, então é uma questão mais historiográfica, digamos. Então, sobretudo meu doutorado é uma monografia para pensar o que é o pensamento do Fichte.
embora ali eu esteja, que o tema da monografia é síntese e liberdade na doutrina da ciência do Fichte. Né? A doutrina da ciência é o modo como o Fichte batizou o seu sistema de filosofia. Tá? É a doutrina da ciência porque é um saber do próprio saber, é uma ciência de toda a ciência. Né? E o Fichte, ele é meio, uma boa parte, ele é visto, a imagem que se faz dele é de um autor da liberdade, né? Um filósofo que atuou na vida política alemã, que se engajou, isso é tudo verdade. Agora, o conceito de liberdade é fundamental no pensamento dele, na doutrina da ciência, né? Ele mesmo dizia, mais de uma vez, meu sistema é o sistema da liberdade, né? E eu tentei, mas o que eu tentei mostrar é que a liberdade na parte do sistema, ou seja, na raiz, né, do saber, pegando a metáfora do Descartes, né, a metafísica são as raízes, o tronco seria a física e depois você teria os outros ramos, né? Mas para o Fichte não seria a física, mas pensando nas raízes, né, naquilo que é mais radical no saber, a liberdade ali ela não é pensada como uma liberdade moral ou política de engajamento, uma liberdade no sentido especulativo, né? Então, o correlato disso, e para o Fichte tem uma distinção muito importante, que é o ponto de vista da vida e o ponto de vista da filosofia, né? Então, para você filosofar, você tem que se retirar do ponto de vista da vida. Então, do ponto de vista da vida, o que é o ponto de vista da vida? É o ponto de vista espontâneo das coisas, em que a gente acredita que as coisas existem, que essa mesa que está aqui, ela tem uma existência nela mesma, e eu intervenho no mundo, eu quero melhorar o mundo, eu quero construir uma mesa, ou eu quero derrubar o presidente, que tem que ser derrubado, etc. No ponto de vista da filosofia, eu tenho que me retirar do mecanismo da vida para poder refletir sobre, digamos, a própria atividade racional, para fazer a ciência da ciência, né? E aí tem uma discussão aí com um pouco a teoria crítica, né? Que é uma linha de pensamento do século XX, mas que tem raízes no idealismo alemão, Marx não é idealismo alemão, mas o Hegel, e o Fichte aparece em alguns textos, nos momentos principais de definição da própria teoria crítica, o Fichte aparece lá como autor. Bom, ele mostrou a capacidade de atividade, ao aspecto livre da razão, mas ele mesmo não se engajou na mudança do mundo, digamos, né? Isso está na primeira tese sobre Feuerbach. O lado ativo veio dos idealistas, o Marx está dizendo. Ele está pensando no Fichte, né? Mas os idealistas não desenvolveram o aspecto prático-crítico, né? Prático-crítico quer dizer de próprio engajamento. O que eu tentei mostrar é que esse lado de engajamento, se você faz da filosofia engajamento, então eu vou fazer filosofia para melhorar o mundo, eu vou fazer filosofia conforme as minhas intenções morais. Isso para o Fichte é dogmatismo, que você não tem, a sua reflexão não é radical. Você já tem algumas verdades da qual você já está partindo. Que o mundo tem que ser melhorado, que o que é emancipação humana, que aparece lá na teoria crítica, esses pressupostos, né? E o que eu tentei mostrar, que o subtítulo do meu trabalho é Síntese e Liberdade, é que a liberdade ela entra no sistema para resolver um problema especulativo, que é da síntese entre pensamento e ser. Esse problema que a gente está vendo aqui do Kant, entre o logos e o ser, né? E nesse registro de que o filósofo, para poder resolver esse problema, ele tem que deixar de se engajar ou querer intervir no mundo, né? A intervenção do homem, Fichte, ela acontece na vida, mas não enquanto filósofo, né? Em alemão tem um termo chama Gelehrter, né? Que vem de Lehrer, de professor.
Gelehrter pode ser traduzido por um erudito ou douto, que o sentido um pouco do Fichte é o intelectual. Então, o intelectual ele intervém na vida e o aspecto da filosofia dele, claro que contribui para isso. Mas para fazer filosofia, para refletir radicalmente sobre as condições de possibilidade do pensamento, as condições de possibilidade da ação humana, isso ele não tem que intervir, porque senão já está pressupondo algumas verdades ou tem algumas pressuposições, né? Isso no trabalho de doutorado, né? Agora, nessa questão da intersubjetividade da linguagem, é um tema atual. Primeiro você tem, na própria teoria crítica, o Axel Honneth, já começa no Habermas, no Axel Honneth, você tem essa recuperação da doutrina da intersubjetividade, a teoria do reconhecimento. O Honneth vai atrás, sobretudo, do Hegel, né? Do Hegel de Iena lá. Só que a teoria do reconhecimento do Hegel deve muito ao Fichte, né? Então, a intersubjetividade no Fichte tem uma função sistemática, ou seja, de tornar possível a própria subjetividade. E nela própria você tem um conteúdo normativo, porque a intersubjetividade só funciona se há um reconhecimento recíproco da liberdade, né? Então, se eu reconheço a liberdade do outro, se o outro reconhece a minha liberdade, né? Se há um aspecto de igualdade aí, tá? Então, na própria teoria da intersubjetividade do Fichte, você tem esse conteúdo normativo. E eu estou tentando juntar isso com a teoria da linguagem, né? E aí você tem duas linhas, como é que eu posso dizer, dois apontamentos para pensar para o momento mais recente da filosofia, né? Um é mais teórico, é para botar em questão essa dicotomia, ou essa oposição entre paradigma da consciência e paradigma da intersubjetividade, né? Que, desculpa, o Habermas, por exemplo, no Discurso Filosófico da Modernidade, ou o Apel vai colocar, e você vê que no Fichte essa oposição é artificial e há uma complementariedade, né? Você não pode pensar a linguagem sem os aspectos, digamos, volitivo, a ideia da solicitação, atividade livre, da teoria do reconhecimento, e ao mesmo tempo toda essa parte da consciência não funciona sem a teoria da linguagem, né? Então, isso põe em questão essa oposição, tá? Isso para o aspecto mais teórico. Do aspecto mais prático é fazer uso desse elemento normativo que está inscrito na própria teoria da intersubjetividade do Fichte, né? Na teoria do reconhecimento e da solicitação. Não é uma boa tradução, mas alguns traduzem por exortação, é uma palavra alemã, é Aufforderung, né? Que é um convite, né? Eu convido você a ser livre, eu exorto você, eu solicito que você seja livre, né? Que desempenha um papel importante, que é um pouco a pergunta, né? Eu pergunto para você, eu estou te convidando a agir livremente, né? Se eu não deixo espaço para você agir, então eu não estou dando reconhecimento à sua liberdade. E isso é importante, por exemplo, sobretudo no caso do Brasil, que é uma sociedade de herança escravocrata, em que o processo de reconhecimento ele não se realiza, né? Ele não se cumpre, né? Então, você pode até entender a violência que existe no nosso país como um momento em que quando a linguagem não funciona, né? É um sintoma de que o processo de reconhecimento ele não se deu. Em vez de você ter linguagem, você tem comunicação, você tem violência, né? Então, um pouco isso, mas isso tem que dar um pouco mais trabalho, né? Só para terminar nesse ponto, isso é para pensar um pouco, em vez de pensar, é isso, tem a ver com o Fichte, né? Em vez de você pensar os problemas, derivar
problemas dessa ordem de desigualdade, simplesmente do econômico, o econômico é mais uma faceta dessa desigualdade que eu diria de jurídica. Jurídica no sentido muito amplo, que é toda relação humana é uma relação jurídica, né? Como a minha com você agora, tá? E então aí você teria outros autores, da antropologia, por exemplo, o Marcel Mauss vai pensar a parte da troca. O Fichte é a troca, a relação recíproca é de troca, né? Então nós estamos trocando aqui, tá? Um pouco isso. Muito interessante essa análise. Fica esse convite também para as pessoas conhecerem mais e a gente espera que esse trabalho seu seja, enfim, desenvolvido, elaborado, concluído, para a gente poder depois ter acesso também. Mas uma última pergunta que eu queria que você, Oxalá, que você pudesse falar um pouco. Você, na sua fala final, tocou na questão do Brasil. A questão que eu queria colocar, essa é mais ampla para todos que são da filosofia. Como que você pensa essa relação entre a tradição filosófica que a gente estuda e o Brasil, esse país que enfim, foi colonizado, né? A gente vem de uma tradição colonial, a gente está tentando se reconciliar com isso, cada vez parece que a gente se afasta mais dessa conciliação, né? Agora a gente tem um governo, talvez seja o pior enfim, que a gente possa pensar num cenário democrático, né? Pelo menos do que a gente conseguiu como democracia. Como que você acha que a filosofia e por que ela sofre tantos ataques, não só por parte do governo, mas também de parcela da população? Por que ela incomoda tanto? O que acontece com a filosofia? O que você acha que ela pode pensar, ajudar para a sociedade, para fora da filosofia? Bom, são muitas perguntas e muitas perguntas difíceis, né? Bom, são perguntas que todos nós professores, são perguntas com as quais todos nós professores nos debatemos e sofremos, né? Veja, primeiro uma resposta mais pontual ao final. Aí, a filosofia incomoda justamente porque ela vai questionar, né? O que a gente falou no começo. Ela vai perguntar, ela vai tirar o tapete das certezas, né? E hoje em dia, com esse governo, você tem um pessoal muito convicto das suas certezas e que faz uso da violência para impor elas, né? Todos os tipos de violência, né? Desde a verbal, a física, a virtual, né? Então, o que esse governo menos quer é gente que pense, né? Porque quando você começa a pensar, você começa a pensar em alguma medida, bom, qual a justificativa para isso ou para aquilo, e quando você vai ver, as justificativas são muito fracas, né? Então, por isso que esse governo não quer e está destruindo digamos, o aparato científico do país, né? Isso aí eu posso falar com toda tranquilidade, vai demorar para, eu acho, né? O aparato científico do país, de pesquisa, ele foi construído nos últimos 40 anos ou mais. O governo está pondo tudo a perder, digamos, não só em termos de dinheiro, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é muito importante no sistema da pesquisa é a avaliação dos pares, né? Então, de pareceres nas revistas ou de pareceres nas agências de fomento. Isso é uma coisa que não se constrói da noite para o dia, né? Você tem que ter uma certa confiança, você tem que ter uma certa trabalho conjunto, de um vai avaliando o outro. O governo está destruindo isso. Isso vai demorar para ser reconstruído, né? Minha opinião. Mas, enfim, o que é filosofia no Brasil? Um pouco é a pergunta, né? É uma pergunta difícil porque a filosofia nasceu na Grécia, na Europa, se a gente quiser, né? Ela está ligada a, ao modo de vida europeu,
E nós, por tabela, temos uma certa herança europeia, junto com herança indígena, africana, e o que eu acho importante é um pouco a antropofagia. Nós temos que nos apropriar disso que nós recebemos, dessa tradição, com outros elementos de outras tradições, e tentar criar alguma coisa a partir disso, né? Só que isso não é fácil, é muito difícil, e você tem que ter uma estrutura muito bem organizada. Veja, a Alemanha, o idealismo alemão, né? Fichte, Schelling, Hegel, os três foram professores universitários, um país pobre, praticamente feudal, e mesmo assim você tem uma capacidade especulativa monstruosa, né? Você tem uma formação ali muito forte, você tem um sistema literário, digamos, com revistas, um sistema universitário que funcionava bem. Tudo isso tem que funcionar para que... Então, o importante é a discussão, é o espaço de discussão, né? Então, isso que você que o Caio está fazendo agora é muito importante, né, para essa construção. Acho um pouco isso. Acho que a nossa dificuldade um pouco é que a gente tem que dominar um pouco a tradição filosófica ocidental, né? Então, às vezes tem gente que vai aprender grego arcaico, latim. O ideal era que todo mundo soubesse grego arcaico, latim, francês, alemão, italiano, talvez. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com a tradição do pensamento do nosso país, então, com os clássicos do nosso país, mesmo da história, da literatura, da sociologia, para a gente poder nos situar, e também com o que vem do pensamento ameríndio, até africano, que mesmo que a gente não... Mesmo que isso não apareça na nossa consciência, inconscientemente está funcionando no modo como a gente lida com o mundo, né? Faz parte da própria linguagem, do próprio modo de se portar, né? Eu não estou querendo dizer, veja, só para apontar, não estou querendo dizer que o pensamento ameríndio é filosofia também, né? Para mim, filosofia é uma coisa pontual, cultural, de um modo de vida que acabou dominando o planeta, que é o modo de vida ocidental, né? Mas lá também tem uma certa tradição de pensamento. Então a gente tem que ver como a gente se apropria. Porque isso funciona para botar em dúvida as nossas categorias, as nossas certezas, né? Para a gente mostrar que o que a gente chama de universal, na verdade, é bem localizado, né? Em alguma medida, isso. Qual o serviço que isso pode prestar? É o serviço, digamos, de crítica, de reflexão no primeiro momento, e quem sabe mais para frente a gente pode construir alguma coisa mais positiva, né? Crítica de reflexão, estou dizendo, veja, um país, um povo, uma cultura, ele só a palavra não é boa, mas vai, ele é feliz ou ele é sadio quando ele é sadio do corpo e do espírito, né? E a parte do espírito lidamos um pouco nós, eu, você, esses que estão lidando com a palavra, com a reflexão. Então a filosofia cumpre uma função importante aí nessa parte, digamos, do espírito, da cultura. Então por isso que é importante a reflexão e a crítica. Maravilha. Estou muito satisfeito com as respostas. Espero que isso possa ecoar aí, que tenha interlocutores pelo mundo digital, para além do mundo digital. E, bom, tomara. Se você quiser encerrar com alguma coisa, eu vou deixar você fazer suas últimas colocações, por favor. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Caio. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrado. Queria parabenizar essa sua iniciativa. Ela é fundamental.
a gente tem que fazer uso dessas ferramentas, tem que fazer uso desse espaço de discussão que está sendo tomado pela antidiscussão, pela imposição de verdades que são verdades, são mentiras, né? E eu fiquei feliz também porque o momento do país é muito triste. Todo mundo está... Ninguém consegue muito acreditar no nível avassalador de violência, de baixaria, que é o governo, de despreparo. O que está acontecendo aqui é muito... Esse nível das mortes essa falta de organização do governo é culpa do governo, não tem nenhuma dúvida, mas o que é pior é que nós elegemos ele, né? Então, há dentro de nós alguma coisa que diz sim ao que ele está fazendo, e isso é muito triste. E é só com a discussão, com esse espaço, assim como esse, que a gente vai poder lidar melhor com essa. Eu só quero agradecer. Tá certo. Eu que agradeço pelo aceite, pela compartilhar com a gente essa pesquisa em andamento, também suas pesquisas já concluídas, sua trajetória, pela confiança. E continuamos aí na luta. Vocês que assistiram a gente, sem baixar a cabeça, com certeza. Vocês que nos assistiram também, agradeço. Deixem seus comentários aí para interagir com a gente. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.